E agora nós vamos conversar com o Dr. Hilton Medeiros, ele que é oftalmologista, e nós vamos falar sobre catarata, que não é doença de idoso. É um prazer ter a sua participação mais uma vez aqui em nosso programa, viu? Até mesmo, o prazer é sempre meu, sempre bom estar com vocês. Doutor Hilton, catarata não é doença de idoso, quer dizer, pode atingir pessoas de qualquer idade, doutor? Pode, na verdade a catarata, a mais comum é a catarata ligada ao envelhecimento, sim. Essa realmente é a catarata mais comum. Mas ela não é exclusividade do paciente mais idoso. Ela pode ter desde o paciente recém-nascido, né, que é chamada catarata congênita, ou o paciente já em meia idade, porque fez uso de alguma medicação, ou porque levou alguma pancada algum tempo atrás e não lembra. Enfim, tem uma série de alterações que podem acabar evoluindo para uma catarata, independente da idade. Uhum. Agora eu gostaria que você lembrasse aos nossos amigos, o que é exatamente a catarata? Dentro do olho, Artemisa, nós temos uma lente, como se fosse uma pequena lente de aumento mesmo, dessas conhecidas na rua, mas bem pequenininha, microscópica, fica dentro do olho. O envelhecimento ou, no caso do paciente mais novo, uma perda da transparência dessa lente, é o que nós chamamos de catarata. Uhum. É quando ficam aquelas manchas brancas no olho, doutor? É quando aquele paciente fica aquela mancha branca no meio da pupila. Uhum. Que é a pupila? A menina dos olhos chamada, aquele buraquinho preto, que quando você olha para uma pessoa, você tem um colorido e tem no centro uma parte preta. Uhum. A catarata é exatamente quando aquela parte preta tende a ficar branca. No entanto, existem uma série de cataratas onde ele não fica branco, ele fica escuro. Uhum. Nós temos catarata chamada catarata nigra, onde em vez de ficar branco, o olho aquela parte fica bem preta. E torna difícil a pessoa de fora perceber. É como se um vidro ficasse opaco, aí você não consegue ver. Exatamente, essa é a comparação. Né? Tanto que o primeiro sintoma que o paciente tem, independente da idade, é a sensação de que o óculos está sempre sujo. Uhum. Ele está sempre limpando o óculos e ele não consegue limpar nunca. Uhum. Agora, doutor, tem prevenção? A pessoa pode... Porque tem a congênita e tem a catarata que pode ser causado por problemas exteriores, como o senhor falou, né? Então, nesse caso, tem como se prevenir, né? Não tem, Artemisa. Não tem, não. Por quê? Primeiro, a catarata do paciente jovem, ela é uma catarata normalmente ligada a medicamentos ou algum outro tipo de doença. Algumas doenças podem, em função do tratamento, evoluir para uma catarata. Mas mesmo assim o paciente não tem como saber, nós não temos como dizer, olha, esse paciente vai desenvolver a catarata, aquele não vai. Nós não temos como evitar isso. Agora, a partir do momento que ela começa a acontecer, alguma coisa pode ser feita? Pode. No momento em que ela começa... Não, mas o tratamento, independente da faixa etária, independente do estágio em que se encontra, o tratamento vai ser sempre o tratamento cirúrgico. Não há como você reverter o quadro ou evitar que ele continue piorando. Certo, mas... Mas nós não temos nenhuma medicação que atue dentro do cristalino. Tem que ser a cirúrgica mesmo. Mas aí, fazendo essa cirurgia, o paciente volta a enxergar direitinho? Completamente normal. Na maioria... Bom, aí vamos fazer um parêntese. Se a doença dele tiver sido tratada, não tiver deixado outra sequela, ou uma outra lesão no olho, em alguma outra parte do olho, que complica a situação, se for só a catarata, a visão recupera por completo. Certo. Então, assim que a pessoa perceber algum problema, aliás, o acompanhamento com o oftalmologista deve ser quantas vezes por ano, independente da gente ter problema ou não, doutor? O correto, Artemisa, o correto para os nossos ouvintes também, seria que ele procurasse uma vez ao ano, no máximo, a cada ano e meio, ir ao seu oftalmologista para que ele fizesse uma avaliação completa. Infelizmente, nós sabemos que essa não é a realidade do Brasil, mas esse seria o correto. Ah, certo. Então, um ano a cada ano e meio, né, a pessoa procurar um oftalmologista, seria uma forma não de prevenir, mas pelo menos cuidar a tempo da catarata para evitar outros problemas, como o senhor falou, outras sequelas. Mas não né? só a catarata, porque no exame oftalmológico de rotina,
o médico vai ser capaz de detectar uma série de doenças e outras, claro. não só a catarata, entre outras, o descolamento de retina, ou o glaucoma, enfim, uma série de doenças que poderiam atrapalhar a vida do paciente no futuro. Claro, indo ao médico constantemente, você pode evitar muitas doenças, né, doutor? Claro, Felipe. Então, não seria só a catarata. Quais são as outras mais comuns que você, fazendo um exame de rotina, você poderia evitar, doutor? A mais comum, e essa é a mais temida, é o glaucoma. O glaucoma, ele é constituído pela pressão alta nos olhos. É uma doença que cursa com a pressão nos olhos alta. E o grande problema do glaucoma é que ninguém sente nada. Quando o paciente percebe o glaucoma, ele já está em estágio muito avançado e muitas vezes não é possível mais tratar nem nada. O paciente vai perder a visão. Né? O tratamento e o diagnóstico tem que ser feito nessas consultas de rotina. É aí que se dá o diagnóstico. Certo. Então tem que criar esse costume, né? De ir ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano ou a cada ano e meio, né, doutor? Exatamente. E isso, doutor, em qualquer idade, né? Em qualquer idade. Até porque na criança você tem outros tipos de problema. Aquela criança na idade da alfabetização, você tem que ver se ela não tem um tipo de catarata, se a visão dela está normal, porque se você coloca uma criança para se alfabetizar e a criança não consegue enxergar nítido no quadro, a criança não é capaz de dizer que não está vendo nítido, porque aquilo é o mundo dela. Ela não sabe que a coisa é diferente. Né? Então o médico tem que fazer o diagnóstico de que aquele olho está precisando de algum grau para corrigir aquela imagem deformada. Aí sim a criança vai ter um parâmetro para dizer, puxa vida, eu enxergava mal e não sabia. Aí o rendimento escolar da criança melhora muito. Certo, porque às vezes a pessoa tem um problema, mas não sabe nem que tem aquele problema, né? Exato. É muito comum chegar pessoas, às vezes de 20 e poucos anos, que na hora que foram tirar a carteira de motorista, se deram conta que enxergavam muito mal com o olho. Que na verdade eles enxergavam a vida inteira desse jeito. Tem gente até que... Como é o nome daquela doença que a pessoa enxerga as cores diferentes, doutor? O daltonismo. A pessoa é daltônica e não sabe, não é? Não, muitas vezes ela não percebe. E o daltonismo, às vezes, é mais difícil dar o diagnóstico porque ele chega no consultório e não percebe. Se o colega, se o médico não faz um simples exame chamado senso cromático, né, às vezes ele não percebe, sai do exame sem o diagnóstico. De vez em quando eu acho que a família, os amigos percebem por causa das coisas estranhas, né? Das cores estranhas que a pessoa escolhe, não é? E muitas vezes no sinal de trânsito é que se percebe isso, né, doutor? Exatamente, mas nem sempre, Artemisia, porque o daltonismo ele tem vários eixos diferentes de visão, né? Então nem sempre, por exemplo, tem um eixo vermelho-verde, tem um eixo azul-amarelo. Então, dependendo do eixo que está acometido nessa pessoa, né, não se consegue o diagnóstico fácil, porque no dia a dia ela não consegue combinar as cores direitinho, porque para ela aquelas cores ela vê de um jeito. As outras pessoas normais veem de outro. Mas ela consegue combinar as cores. Então passa desapercebido. Eu falo assim porque eu já vi exemplos assim de pessoas que estavam achando que estavam comprando uma camisa preta e era vermelha. E alguém perguntou, por que você só usa camisa vermelha? Não, mas eu só uso preta. Não, você está usando camisa vermelha. Esse aí é o daltonismo no eixo vermelho-verde, que é o eixo mais comum, inclusive. Mas eu vou lhe dar uma curiosidade, Artemisia. Você sabia que essas pessoas são capazes de detectar camuflagens, aquelas camuflagens usadas na guerra, que outros olhos humanos não percebem? É mesmo? Porque ela tem a capacidade de ver tons de cinza diferentes que os outros olhos não percebem. Olha. Então tem algumas vantagens. Mas infelizmente não são muitas. Não são muitas. Tá certo. Então, doutor Ailton, mais alguma informação que você gostaria de passar aos nossos amigos? Não, basicamente tudo isso. Então, para que o paciente fizesse a sua rotina uma vez por ano, cada ano e meio. Certo. Bom, então eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, doutor Ailton. Logo estaremos conversando novamente, tá certo? Tá ok, muito obrigado.